Bruno. Eu vou insistir, aliás, antes é uma honra, uma alegria, uma satisfação dividir a bancada com os senhores. Alegria nossa recebê-lo aqui em São Paulo, Bruno. A honra é minha. Eu vou insistir ainda, doutora, sobre acabar, para fazer essa fiscalização de quem está utilizando, de quem está revendendo essa pequena quantidade. E eu cito um exemplo recente do estado de Mato Grosso. O Gefron fez uma apreensão de quase 500 quilos de entorpecente e na audiência de custódia os criminosos ali foram soltos. E o que foi alegado é que eles estavam a serviço do crime e viram como uma oportunidade de ganho e que não tinham interesse de serem os criminosos, de cometerem esse crime, sim, uma oportunidade. Então, isso vai acontecer, limita 50 gramas, essa pessoa vai ficar com 50 gramas, mas vai acabar, como o doutor comentou, fazendo essa revenda. Então, de que forma fazer essa análise na hora de uma abordagem do agente ali? Como será esse entendimento? Fica no entendimento de um homem da Polícia Militar ou no entendimento quando ele chegar numa sede, no registro de uma ocorrência ali? Pois então, Bruno, isso sai totalmente do nosso olhar, né? Toda essa quantidade de droga apreendida, né, eu não conheço o processo, não posso me manifestar sobre a decisão, jamais, né, subsume ou tipifica porte para uso próprio. A alegação que teria sido feita aí é que eles não seriam traficantes e seriam transportadores. Mas transportar droga é tipificado no 33 como tráfico, né? Então eu não conheço a fundamentação, mas provavelmente aqui no estado de São Paulo a gente não entenderia assim. Mas é que a gente não sabe se houve uma vicissitude quando da prisão, a motivação. Você precisaria olhar a decisão. A decisão para saber o que tem. Mas uma quantidade dessa, com certeza, não entra no radar da discussão do que o Supremo Tribunal está falando. O Supremo Tribunal está falando sobre aquele pequeno traficante, sobre essa rotina que a gente vive aqui em São Paulo, o dia inteiro, porque é o dia inteiro. A Raquel é delegada de polícia, é o dia inteiro, principalmente na primeira seccional, que é o centro da cidade, que é onde, né, teoricamente, eles trombam ali com a Cracolândia. É desafiador para a Polícia Judiciária a primeira seccional, que é o centro da cidade, que são aqueles usuários que se confundem com pequenos traficantes para uso próprio. Eu acho que a discussão do Supremo é essa. Esse caso que você coloca, né, ele sai totalmente desse olhar, né? Toda essa quantidade de droga no estado como Mato Grosso do Sul, dono da rota da cocaína ali, que é a rota caipira. Ela começa ali no Mato Grosso, em Corumbá, atravessa o estado de São Paulo, vai, e aí para frente a gente já fala sobre crime organizado. Ela sai totalmente dessa discussão. Eu desconheço, mais uma vez, né, a motivação da liberdade na audiência de custódia, mas eventualmente pode ser por um entendimento de algum vício quando da abordagem. Porque mesmo portar, ainda que seja para entregar para a terceira pessoa, já tipifica tráfico de droga. O traficante, ele não precisa ser traficante o tempo todo, porque daí já dá, se está com outras pessoas, já dá o 835, que é a associação criminosa. Essa quantidade de droga, de fato, chama muito a nossa atenção. Aqui em São Paulo, dificilmente sairia. Só antes de passar aqui para o David, deixa eu só pensar a parte do que diz o Bruno em relação à análise do policial no momento em que acontecer a situação. E aí eu trago essa realidade para o debate que acontece hoje no Supremo Tribunal Federal e no Congresso, sobre como entender se é posse, se é tráfico. Parte da crítica sobre não haver uma delimitação acontece porque isso ficaria sob responsabilidade do policial. E muitas vezes o que se aponta, né, que poderia haver uma visão ou preconceituosa que levasse o policial a tomar decisões que punissem a pessoa diante da realidade em que ela vive. Ou seja, seria muito mais fácil punir uma pessoa com essa mesma quantidade na periferia do que aqui na Avenida Paulista. Que olhar que a senhora faz sobre essa crítica pelo fato de não haver uma quantidade hoje que delimite ou que se compreenda as realidades de maneira diferente, como elas são? Que vai continuar o policial fazendo, né, essa tipificação, vai. O policial militar vai continuar na rua fazendo as abordagens, o policial militar ou o guarda civil, que hoje nós temos uma guarda civil que tem uma estrutura que chama a atenção, uma estrutura muito boa, que também apresenta na delegacia de polícia, e o delegado de polícia que vai fazer essa tipificação. Isso tanto faz o quanto o Supremo Tribunal Federal colocar ali como sendo uma quantidade de droga para uso ou para tráfico, vai continuar acontecendo. Esse é o sistema constitucional, processual, penal que nós temos em vigor. Tudo vai depender exatamente dessas circunstâncias. Claro que um PM ou um delegado de polícia que faz uma tipificação,
né, levando em consideração o local onde mora, né, a raça, esse tipo de coisa, ele está praticando crime de abuso de autoridade. E os advogados, normalmente, né, representam no tocante a isso. O ideal, e a gente tem que viver num mundo desse, é que o policial autue o eventual traficante ou eventual usuário, né, despido de qualquer tipo de preconceito ou de abuso, porque assim o fazendo responde por crime de abuso de autoridade. Né? E para isso é que faz a audiência de custódia. 24 horas ele é apresentado à audiência de custódia e é a oportunidade que ele tem de narrar para o juiz, né, aquelas circunstâncias que ocorreram, fazer seu contraponto. Na audiência de custódia sempre está presente um advogado, né, e o juiz, eventualmente entendendo um abuso, né, entende que aquela prisão foi nula e solta aquele autuado, ou seja, o traficante, o usuário. O usuário normalmente ele já vai pelo 28 e ele nem tem, né, toda essa estrutura dentro do fórum. Ele nem é feito um inquérito, na verdade, é um TC e é um outro procedimento. Termo circunstanciado. Que é um termo circunstanciado. É um procedimento bem mais simples, onde até o próprio policial militar pode fazer. Me perdoe essa parte técnica, mas a gente tem que explicar. É sinal que vocês estão à vontade. Isso é